Boa noite a todos. Em nome da BTB, dou as boas-vindas a todos que estão agora participando desse nosso webinar. Levar conhecimento referente à tecnologia da borracha é o que viemos fazendo há 45 anos através de cursos, seminários, congressos e informativos. A BTB está em constante processo de modernização e atualização de suas atividades, de forma a trazer aos seus associados e parceiros o que tem de novidade no mundo da borracha. Se antes a dificuldade de deslocamento e falta de tempo era o seu empecilho para assistir aos nossos eventos, agora não é o mais, pois através da ferramenta Zoom, contratada pela BTB, você poderá assistir no conforto de sua casa, no trabalho ou onde estiver. No evento de hoje, o Luiz Emiliano, nosso parceiro, amigo de longa data, ele vai falar sobre consultoria técnica em borracha, uma possibilidade de sucesso profissional. Luiz Emiliani, ele é bacharel em Química, ele é diretor da Módulos, que é a empresa que tem uma série de cursos e treinamentos que ele faz. Ele está há mais de 43 anos no segmento de borracha, desenvolveu inúmeros trabalhos técnicos, apresentações em congressos, palestras e também levar soluções e inovações para empresas. Então, nós vamos passar a palavra para o Luiz Emiliani e deixar ele passar o recado para nós. Luiz, é contigo. Obrigado, Maltoni, pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui com vocês, da BTB, nessa nova etapa, que é a forma de apresentação em webinar, que eu acredito seja um grande diferencial pelos motivos aí que você tem falado, que é uma grande verdade. A gente vai ter condição de levar com muito mais facilidade as informações para o associado de uma forma geral. Então, eu vejo isso como uma nova fase. Eu acho que a gente tem sempre que pensar, mesmo que aconteçam coisas ruins, né, como está acontecendo agora nessa pandemia, da gente treinar para conseguir ver no meio de toda essa literalmente pandemia, o que a gente pode trazer de vantagem, né? Parece tudo muito ruim, mas de repente, eu sei que o webinar não nasceu com a pandemia, mas a gente vê que, por exemplo, a BTB, ela conseguiu concretizar isso e vai ser uma forma de aproximar tecnicamente dos associados. Tá? Agradeço mais uma vez a apresentação. Realmente são 43 anos de batalha na área de borracha. E eu queria hoje, na verdade, qual que é a nossa ideia? Passar para vocês um pouco dessa experiência que nós tivemos. Tá? Então, eu queria agradecer cada um de vocês que veio aqui para o nosso webinar. Tá? Um abraço a todos. Gostaria também de agradecer, apesar de eu fazer parte da diretoria cultural, agradecer a BTB pelo convite. E agora, entrando numa fase distinta, uma das coisas que eu achei interessante aqui, não só nesse webinar, como em outros, uma procura muito grande, né? E daí a gente volta um pouco atrás e vê o tempo em que a gente fazia as palestras muito boas na BTB, mas o problema real era deslocamento, era não ter tempo, etc. Então, eu sinto hoje que a gente está entrando numa nova fase. Então, um agradecimento a todos. E quando eu fui convidado para falar no webinar, normalmente a gente, como consultor, a gente leva um assunto técnico.
é o mais normal, escolher um assunto técnico. A gente, todo esse tempo que a gente tem bastante assunto técnico que poderia estar expondo aí. Mas uma coisa sempre me incomodou muito, então hoje eu preferi começar a falar, porque eu tenho certeza que eu vou voltar a falar com vocês de assuntos técnicos. Mas eu resolvi falar com vocês sobre o técnico na área de borracha, o consultor, né? E coloquei como a consultoria uma possibilidade de sucesso profissional. Por que eu coloquei esse título? Uma das coisas que me incomoda um pouco, a grande maioria dos consultores, eles são master. Vocês entendem o que eu quero falar? Tem gente que fala dinossauro, não vou falar master, tá bom? E eu me incluo neles. E a preocupação, a minha preocupação começa, que eu queria compartilhar com vocês, quando a gente olha para trás e não vê os jovens consultores chegando. Isso aí me incomoda muito, né? Porque existe uma carência técnica muito grande no mercado de borracha, principalmente nas pequenas e médias empresas. As empresas grandes normalmente têm os seus técnicos, de um modo geral, né? E a empresa pequena e média, ela não tem onde buscar informação, e ela até tem onde buscar. O problema é se ela está achando que aquilo lá é importante. Então, a primeira preocupação que eu tenho é essa, né? Onde estão os jovens consultores se formando? Que eu vejo muito pouco mesmo. E para falar de uma formação de um técnico ou de um consultor, é impossível a gente não falar de treinamento. E esse é um ponto que é crucial. Esse é um ponto que, de uma forma geral, não existe uma valorização tão grande para o treinamento. Se não tem treinamento, não tem formação. O que eu gostaria é tentar passar para vocês a importância que ele tem. A importância para o próprio químico, um eventual consultor, e para a própria empresa. A gente tem que pensar que hoje a gente não está concorrendo com o vizinho da rua de baixo. Você está concorrendo com chineses, com alemães, etc. E por que lá o treinamento é encarado de uma forma diferente? Então, como é que nós vamos concorrer? Essa é uma das preocupações. E eu vou fazer uma analogia aqui do treinamento, vou falar treinamento técnico na área de borracha e a educação do país. Então, outro dia eu estava vendo o ministro da Educação falando que os alunos do terceiro ano básico, no meu tempo seria o primário, o terceiro primário, o terceiro ano básico, tem dificuldade de formar uma frase. Isso aí é muito preocupante. Muito preocupante. E daí a gente fala assim, se eu não tenho educação, como é que eu vou evoluir? E eu sinto que, se eu voltar no tempo, as escolas, havia até escola pública que você tinha que fazer até cursinho para poder entrar numa escola de curso técnico, de curso ginasial na época. De tão boa que era a educação. E ao invés de a gente evoluir, nós estamos evoluindo. Está ficando pior. Quando deveria estar ficando melhor. E eu faço essa mesma análise no treinamento de borracha.
Em vez de estar melhor, as pessoas estão pior. Sabe o que eu esperava para a minha idade? Que eu fosse atropelado por jovens, atropelado num bom sentido. Que eles têm mais condição de obter informação. E eu vejo que, de repente, nós, os Masters, estamos sozinhos. Existe um vácuo atrás de nós. Uma vez eu vou até citar o Roberto Gênova, não está mais entre nós, mas poderia citar ele, como o Wilson Clementino, enfim, muita gente que ajudou muita gente. Isso faz, acho que, mais de 10 anos. Eu estava num saguão de aeroporto com ele, e ele falou assim: Luiz, eu sei que você tem dificuldade de arrumar gente para o teu curso. Eu sei como é que é, porque eu já dei curso. E ele levanta essa conversa e fala assim: sabe qual que é o meu temor? Isso faz tempo. Da gente ter que importar técnico. E aquilo lá me gravou, até que eu estou falando agora para vocês, de uma forma que meio assustadora. Porque você fala: será que a gente vai chegar nesse ponto? E eu não queria que acontecesse isso, por isso até é um dos motivos de a gente estar aqui conversando. E quando a gente fala de treinamento, o Maltoni até comentou aí, então, vamos lá, a gente dispõe de treinamento. Daí, o interessado seria o químico, colaborador. O que vem para nós? Olha, tem um treinamento. Ele fala assim: olha, não tenho tempo. É impossível, é muito corrido, para mim não dá para treinar. Não tem condição. Tá? E ele trabalha numa fábrica de borracha e não treina. Outra desculpa. Sabe o que é? É longe. Então, eu vou comentar com vocês alguma coisa que já aconteceu. Existia uma empresa na Vila Maria, e meu curso é em São Caetano. Eu diria para vocês que daríamos 30 minutos de carro. Ele falou que não veio porque eu não vou porque é longe. E sabe o que a conclusão que eu chego? Se a pessoa não consegue enxergar que ela acha que essa distância é maior do que o valor do curso, é realmente melhor não ir ao curso. Só que o efeito é na fábrica dele depois. Ou se não é caro, o curso é caro. Então, você fala assim: mas o que você quer realmente? O cara é muito relativo. O que é caro? Assim como naquele mesmo curso, eu tive uma pessoa de Lima, do Peru, que veio para o curso aqui em São Caetano. Então, vou dar uma de Einstein, mas não falar do tempo, falar da distância. Então, a distância é relativa à tua vontade, à tua animação, eu quero fazer, isso aí não tem distância. E daí isso aí me preocupa. E daí eu vejo, por exemplo, muitos químicos, eu sou químico, eu vou falar na minha classe, fica à vontade, que na verdade não quer mudança. Então a pessoa, hoje em dia, todo mundo, toda hora, de repente você vai para um químico: olha, vamos testar um produto novo. Não, isso aí só vai dar trabalho. Deixa como está, porque está funcionando. Olha, vamos mudar o processo. Não, deixa assim. Então, são pessoas que, ao invés de progredir, segura o progresso. Não deixa a coisa rolar, fica tudo travado. Aí, sabe quando ele testa? Quando alguém fala para o dono que já está usando o concorrente está usando o produto. Aí o dono chega lá, testa e faz dar certo. Ele testa. Mas não tem aquele espírito: vamos fazer uma coisa nova, fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu preciso sair do lugar comum. A concorrência é muito grande. Aí, quando eu vou falar com um formador de opinião, aí vale para engenheiro, CEO, gerente, empresário. Aí ele vai falar assim que aquele rapaz não vai poder sair. Está muito corrido, não dá para sair. Está muito corrido, a fábrica está trabalhando muito, ele não pode sair de lá.
Aí, quando a fábrica está bem devagar, e ele está com tempo de sobra, daí ele fala assim, que ele não vai porque é caro. Eu não estou faturando. Como é que eu vou pagar um curso agora? Estou apertado. E daí, quando você treina? Ficou sem opção, vai ficar sem treinar. Então, isso é complicado. Complicado. Eu vou te dar, eu vou contar algumas histórias todas reais, tá? Não é só para explicar. Eu estava nesse ponto num curso e um aluno falou assim para mim: ô Luiz, isso aí que você está falando é verdade, esse negócio de decano, tal, curso decano. E a história é que a empresa importou 2 injetoras da França, que a gente sabe que não é um investimento baixo. E quando as máquinas chegaram, o fabricante da França falou assim: olha, a máquina está aí, como é uma máquina moderna diferente, nós temos um curso operacional dessa máquina. Então você pode mandar quantas pessoas que você quiser, a gente vai dar o curso, não vai cobrar nada o curso. Está aberto aqui para vocês. E o final da história é que não foi ninguém por causa da passagem de avião e da estadia cercada. Então, o que eu acho estranho, você consegue equalizar e quantificar o que vale uma máquina. Na hora de passar para o ser humano, uma dificuldade enorme. Não vale a pena. Pega o Zezinho, ele mesmo vai e faz. Não vai gastar esse dinheiro todo, não. Então, olha, não vai fazer treinamento, não muda nada, não muda nada. O que a gente fala aqui já tá bom. Né? E uma coisa que eu queria falar para os empresários, por favor, não se ofendam, mas uma coisa para se analisar. Os empresários, eles lutam, são heróis, né? São super-heróis aqui no Brasil. E, logicamente, ele arriscou tudo para ter uma condição melhor. Né? Então, ao mesmo tempo que ele fala para o gerente dele que trabalha lá 20 anos, 15 anos, fala, não, treinar é caro, não vai. Quando chega no filho dele, ele vai pagar a melhor escola, a melhor faculdade. Por quê? Porque é importante o treinamento. Então é importante só para cá. Para lá não. E uma coisa que normalmente acontece, que eu vejo, que a maior parte dos filhos dos empresários de fábrica de borracha vão na faculdade, se formam, mas não vão trabalhar na borracha. Vão trabalhar em outra coisa. E aquele sujeito que está lá, trabalhando contigo, subindo a tua empresa, é caro, o curso é caro. Então, acho que a gente tem que refletir um pouco nisso e saber por que a gente não consegue acompanhar, está sempre sofrendo. Né? Uma das coisas também que eu sinto que é um tendão de Aquiles nessa mudança é a valorização pessoal. Então, quanto custa e quanto vale. Enquanto o empresário achar que o treinamento é custo, a coisa está mal. Ele não consegue ver como aquilo é um investimento que vai retornar para ele. Tá? E quando eu falo de valorização, uma das coisas que eu falava, valoriza o teu profissional. A primeira coisa que vem na cabeça é ter que aumentar ele de dinheiro. Não é isso. E eu tenho, modéstia para eu tenho experiência que eu vivo dentro da fábrica. E eu sei do que eles reclamam. E normalmente o dinheiro não está no primeiro nem no segundo lugar. Eles falam que, sabe o que eu queria? Eu queria estudar mais, eu queria entender mais, só que eu preciso de um incentivo. Eu preciso ser reconhecido. E é isso que eles sentem. Então, eu acho que
hoje eu sinto, não estou falando todos, mas uma maioria não dá esse, não leva esse reconhecimento. Como é que eu te reconheço? Você vai fazer curso, você vai ganhar conhecimento. E assim, ó, existem alguns ícones da história, né, que teceram comentários sobre treinamento, e um deles é o Henry Ford, né, dispensa comentários e apresentações. Muitas vezes o que o pessoal acaba falando comigo, ô Luiz, eu já treinei bastante, hein? Só que o grande problema de eu treinar bastante, na hora que ele fica bom, ele vai embora, alguém vem e contrata. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não treino mais. Então, essa saída eu acho uma saída ruim, e aí a gente podia até ver o que o Henry Ford fala. Só há uma coisa pior, que você não formar os colaboradores e ele ir embora. É você não formar e eles permanecerem. Então, vou repetir. Só há uma coisa pior que formar os colaboradores e eles partirem. É não formar e eles permanecerem. Ou seja, você vai guardar consigo uma pessoa que não foi treinada. Vocês já pensaram alguma vez no seu custo de, por exemplo, de scrap, de dificuldade de desenvolvimento, tudo isso, quanto que custou essa falta de... aquele lado é um problema. Qual que é a origem daquele problema? Vocês vão se assustar, porque a maior parte dessa origem é falta de conhecimento. Você está pagando por isso. É que não aparece. Você fala que vai culpar uma outra coisa. E muitas vezes você pega a pessoa, eu já vi onde eu estou sempre, não, teve um erro, a pessoa vai lá, escracha, a culpada é você que fez alguma operação errada. Aí eu pergunto assim, você treinou ele? Eu falo, não treinei não. Então a culpa é tua, não é dele. O dia que você treinar e fizer errado, daí você tem que falar com ele, ver se ele quer ficar aqui mesmo ou quer ir embora. Você não está treinado. Tem mais. A bendita declaração que o treinamento é caro. Esse Derek Boric, que é esse reitor da Universidade de Harvard, tem uma frase assim, se você acredita que a formação é cara, a formação que treinar a pessoa, experimenta a ignorância. Pensa nisso. Quanto está custando a não formação? Quanto está custando a falta de treinamento? Só mais uma. Essa é do Richard Branson, da Virgin. Aquele negócio eu vou voltar para o cara, eu treinei, ele foi embora. Ele fala assim, forma bem os teus colaboradores para que eles possam partir. Mas trata-os bem para que ele não queira fazer. Um dos problemas maiores que a gente tem é muito de relacionamento. Eu vejo muita gente reclamar e às vezes fala, ô, seu Luiz, eu não ganho mal. Só que, meu, que já saiu daqui. Mas por quê? Porque relacionamento, falta de reconhecimento. Isso é um problema muito maior que o técnico. Uma outra coisa que eu acho interessante, e a gente acaba vendo a desvalorização do técnico. Na nossa rede do WhatsApp, existem alguns grupos de borracha, e às vezes aparece a pergunta, né? Alguém sabe me dizer se tem um auxiliar de processo com baixa viscosidade da borracha natural?
Alguém sabe me dizer se tem algum produto que melhora a resistividade elétrica? Alguém sabe me dizer se pode melhorar o anti-chama? E assim vai. Eu não respondo. Até porque eu sou consultor e eu vendo informação. Eu não dou. Então, eu não respondo. Mas, às vezes, eu vejo gente respondendo, técnicos, e uma opção de cada um. Né? Bom, Luiz, eu vou ajudar o cara, coitado. Então, eu vou dar uma sugestão melhor para ajudar. Você que tem essa dúvida, não é essa dúvida é agora que está acontecendo. Você tem um monte de dúvida. Um monte. Sabe o que você faz? Liga para um consultor. Mas, Luiz, é o seguinte, um químico para ficar na minha fábrica é impossível, ele é caro. Minha fábrica é pequena. Então vai para o consultor. Ah, mas ele é caro também. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Tem vários consultores. Entre em contato com o consultor e fala assim, ó, a minha fábrica é pequena, eu não preciso de você aqui todo dia, não preciso de você nem uma vez por semana, talvez eu não precise de você, mas eu quero te ligar. E quando tiver um problema, eu te chamo. E você vai ver que é possível ter um consultor. E sabe qual que é a vantagem disso? Pega um consultor hoje dos Master. Você está entre 35 e 45 anos de experiência. Você vai estar com o celular na mão, vai fazer uma ligação e vai ter 45 anos de experiência ao seu dispor. Será que ele não vai resolver o teu problema? Ah, ele sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo de borracha. Até quando ele é consultor, um bom consultor, sabe o que ele faz? Você não sabe? O que faz o consultor? Consulta. Talvez ele não saiba responder, mas ele sabe aonde ir buscar. Então, aquilo que demora meses para resolver, de repente é uma informação. Não só informação, e resolve. Vou contar algumas experiências que eu tive com esse negócio de valorização. Há uns 12 anos atrás, eu fui chamado por uma empresa e ela consumia borracha off-spec. Então, ele recebia bastante dessa borracha, um consumo alto, só que vinha misturado e a borracha que ele conseguia vulcanizar com enxofre, ele tocava. E vinha uma borracha lá que ele falava, puta, Luiz, eu não consigo vulcanizar isso aqui de jeito nenhum. Enxofre. Bom, os masters já sabem do que eu estou falando. É de insaturação. Uma borracha tinha e a insaturação também. Eu falei, a ponto dele ter 80 toneladas dessa borracha e ele está prestes a jogar fora ou enterrar. Isso é fato, verídico. Faz uns 12 anos. Logicamente, eu vi o que era e usamos um peróxido. Aí você fala assim, mas isso aí todo mundo sabe. Não. Naquele momento, naquela fábrica de 100 funcionários, ninguém sabia. Aí eu dei uma informação. Falando, dá para fazer isso. Aí a gente faz uma adaptação, papapá. Aquelas 80 toneladas viraram peças. Agora, se eu fizer uma conta de 80 toneladas, se essa borracha está perto de R$20, o que você achou da informação? Isso, eu tenho certeza que cada um dos consultores que estão aqui tem história para contar igual essa. Igual essa. Só mais uma. Eu fiz durante 10 anos treinamento para uma empresa. 10 anos. 3 turmas de 30 pessoas, são 90 pessoas. Começou com a engenharia e passou para o pessoal de produtivo. O título era Formação de Operador de Máquina. Falei, que legal, muito legal. Só que essa empresa é sueca. E essa cultura veio para cá. Só que eu não vejo isso acontecendo no Brasil, nas empresas brasileiras. Eu estou falando na grande maioria, pequenas e médias. As grandes empresas correm atrás disso aí, eu sei. Então, sabe o que eu vejo no mercado que me assusta? Uma carência técnica cada vez maior e a quantidade de técnico cada vez menor.
está formando um vácuo, um buraco aí no meio. Essa é a minha grande preocupação. Porque a gente olha para trás e não vê acontecendo nada. E a minha preocupação é, que legado eu vou deixar? Tudo bem, eu tenho meus cursos, eu ajudo o máximo que eu puder e tal, mas de repente será que tudo aquilo lá que nós, consultores, fizemos, não vem gente atrás da gente, que seria um dos prazeres que ele podia ter, falar assim, olha, eu estou saindo, mas está vindo uma fera atrás de mim, ele vai carregar esse piano aí para nós. E eu olho e não vejo mais nada disso. Eu vejo que o que falta também, nós estamos acabando, entre o químico e o empresário, um investimento entre um e outro. Então, eu falo do químico. Invista na tua empresa, invista como? Estuda, vai fazer treinamento, faz acontecer. E o empresário é a mesma coisa, invista. Você fala assim, pô, eu vou treinar um químico e depois ele vai ficar bom pra caramba e vai embora. Sabe o que você faz? Transforma ele num consultor. No nosso país vai ficar, você sabe que fica mais barato. E você vai ter um cara bom de consultando, te dando uma força. Então, só para a gente finalizar, o que eu sinto hoje? Nós somos sempre empurrados para ganhar dinheiro, né? E a gente vai tendo uma certa idade, né? Hoje a gente tem mais passado do que futuro nossos masters. E você fala assim, de repente, para mim, o trabalho mudou um pouquinho, a gente pensa mais em ajudar os outros. Você falava, Luiz, então você já está rico, estável? Não é isso. A gente muda o valor. O que eu sei, o que eu tenho é suficiente, mais do que suficiente para mim e para vocês também, consultores. Né? Então, para mim, trabalho hoje virou o quê? Primeiro, servir o melhor que eu posso. Número 2, me divertir com o que eu faço. Amo o que eu faço. E, além de tudo, eu vou ganhar dinheiro. Então, o que eu queria sensibilizar vocês. Existe um buraco no mercado que cabe um monte de técnica. Nós não podemos perder essa oportunidade. Gente, obrigado. Acho que eu até ultrapassei um pouco o tempo. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Ficamos aqui à disposição, talvez nem de tantas perguntas, porque não é uma coisa tão técnica, mas de alguma observação, opinião, fiquem à vontade. Aí que te engana, Luiz. Temos algumas perguntas, sim. Tem? Mas antes de eu falar as perguntas, eu vou fazer um comentário de uma situação que tu abordaste aqui em relação a achar caro, né? E é normal se ouvir isso. Eu me recordo uma vez que eu estava numa palestra e uma pessoa perguntou, né? Porque eu comentei que eu tinha ido num congresso nos Estados Unidos. E a pessoa me disse o seguinte, mas a gente é empresa pequena, e naquela época eu trabalhava numa empresa pequena também, e isso tem um custo. Aí eu perguntei para ela assim, provavelmente tem um custo de rejeito na tua fábrica, né? Não, tem determinada peça. Eu me lembro assim, na época, mais ou menos, a peça dava uns 10 mil por mês de rejeito, era um volume grande de peça. Eu botei no quadro a conta, assim, ó, passagem aérea, hotel, congresso e conversar com os melhores técnicos de cada empresa de graça para eles te ajudar a resolver o teu problema. No fim das contas, é barato. Né? Então, assim, tudo é uma questão, né, de quantizar. Quando, às vezes, tu chega para uma pessoa e tem um problema e pede para ela solucionar e ela dá um preço, e aí, às vezes, a pessoa vai lá e resolve em 10 minutos, você diz, puxa, mas 10 minutos para esse preço? Assim, mas quantos anos de estudo? Quantas noites de estudo? Exato. Quanto investimento em livros, em congressos e em eventos? Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Que o conhecimento ele é feito de acertos, de erros e de empenho. Concordo. Né? Então, por isso fica difícil quantizar. Né? Perfeita colocação, perfeito. Nós temos 5 perguntas aqui. Eu vou pela sequência, né? Então, a primeira pergunta foi da Bianca, ela diz o seguinte:
Estou no último ano de faculdade de Química. Faço estágio em pesquisa em sílica aplicada em borracha. Quais os primeiros passos para ser um consultor? Os primeiros passos. Para ser um consultor. Primeiro passo, treinamento. Buscar treinamento, todos os treinamentos possíveis. Primeiro você tem que se preparar. Tá? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem... são poucos os cursos perenes. E a gente vê... em São Paulo, que você tem o maior número de indústrias de borracha, deveria ter mais cursos para atender a necessidade. No entanto, a gente sente o inverso, fala, não tem curso porque não tem público. Então, eu vou falar uma coisa para a Bianca, né? Sim. Bianca, está fácil agradar. Sabe por quê? Porque normalmente nós somos mal atendidos pelos técnicos. A partir do momento que o técnico se destaca, ele vai brilhar como luz. Então, o que eu te aconselho? Faça o maior número de treinamento possível, tá? E mergulhe no teu trabalho. Eu acho que a fábrica de borracha, ela constantemente tem coisa nova para te mostrar. Você tem que ter a percepção de enxergar isso. Né? Eu vejo que a cada dia, você sabe, Matheus, que a gente entra numa fábrica de borracha para ensinar e para aprender o tempo inteiro. Então, quando você tem esse espírito, o caminho é esse. E se você está interessado, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Vamos falar, é um mercado que eu aconselho você a entrar. Tem falta, quando o mercado se conscientizar, vai faltar técnico. Ok. A segunda pergunta, Eduardo Augusto de Barros, diz o seguinte: quais são os modelos de consultorias aplicadas aos processos das indústrias? Como, por exemplo, mistura, calandragem, vulcanização. Qual o modelo de consultoria que se aplica a processos? Deixa eu te falar, essa pergunta é feita quase que toda semana para mim, quando o pessoal vem pedir a consultoria. Mas, Luiz, como é que é a sua consultoria? A minha consultoria vai se adaptar à necessidade do cliente. Então, eu vou ter que primeiro tirar um raio-x do que ele é, das necessidades que ele tem, aí a gente dirige a consultoria para aquele ponto. Eu sempre falo que se não houver o treinamento antes, fica mais difícil. Então, eu prefiro treinar o pessoal, porque daí eu vou conseguir passar para eles, tecnicamente, o que eles estão precisando. Então, o treinamento sempre está na base disso aí. Então, na verdade, não tem um esquema pré-montado. Fala, o que você está precisando? Agora à tarde, eu fui numa empresa em Taubaté, e eu falei, o que você precisa? Você vai cobrar vir aqui? Eu falei, não vou cobrar porque eu não sei o que você precisa. De repente, não é de mim que você precisa de outra pessoa. Então, eu vou tirar uma análise. Olha, você está precisando disso, disso. Isso eu posso te ajudar. Isso aqui eu vou indicar um amigo meu. Então, eu vejo a consultoria hoje assim. Depois, a outra pergunta. O Sidney Nasser, ele diz o seguinte: Luiz, no novo normal que estamos vivendo, há um apelo enorme em desenvolvimentos mais sustentáveis. Como você vê esta possibilidade por meio de treinamentos da indústria de borracha? Na verdade, isso aí também é uma inovação e a gente tem que olhar para ela. E outra coisa, toda essa inovação com esse tipo de apelo, ela veio para ficar. E uma outra coisa que eu já vi palestras do Sidney e sei do que ele está falando. Hoje nós temos que voltar toda a nossa artilharia para ser produtivo. Então, de repente, sair do trivial e falar como é que eu faço mais e melhor com menos gente. E às vezes, talvez o produto venha te ajudar a fazer isso. Eu vejo com muito bons olhos, não tenho dúvida.
O Eduardo Augusto Barros fez uma outra pergunta. Ele botou assim, eu acho que é mais genérico. Poderia citar exemplos de problemas de qualidade, por exemplo, uma bolha, alguma coisa assim, solucionados em consultoria nas indústrias de artefato de borracha? Por exemplo, que tipo de problema é chamado, por exemplo? O que é mais chamado? Não, um exemplo de um problema de qualidade, né, falhas ou coisas que o consultor pode atuar. O consultor pode atuar em qualquer falha, desde que ele tenha essa informação. O composto de borracha, vou dar um exemplo. A empresa fez o composto de borracha, está injetando na sexta-feira. Injetando, está ótimo, beleza. Acabou a sexta-feira, sobrou massa, ele deixa aquela massa lá, e ele vai voltar aquela massa a injetar na segunda-feira. Imagina que ainda esteja no verão, alguma coisa. Aí ele liga para mim e fala, Luiz, não está injetando. Ela não está fluindo. Mas é a mesma massa da sexta-feira. Como pode? Eu vou mandar benzer a minha fábrica. Não é isso. O que a gente tem? Experiência e fala assim, você tirou a curva geométrica agora? Que essa borracha não é muito acelerada? Então a gente vai chegar, olha, o que está acontecendo é isso. E outra coisa, só para você ter uma ideia, nesse mesmo caso que aconteceu comigo, eu falei, você não trocou o lote? E na verdade ele estava dando uma caixa. Né? E na caixa ele estrudava e infestava. E começou a pôr a tira para injetar. Então ele falou, Luiz, é a mesma caixa. Não é que eu mudei o lote, eu não mudei nem a caixa. Só que lá embaixo, nesse caso aí, a borracha já tinha recebido mais calor que a parte de cima. Então o escorte mudou e queimou. Então são essas coisas que a gente encontra. Quando você fala, quando que eu posso atuar? Quando você tiver o conhecimento de mexer com a coisa. Eu vejo que falou borracha, você tem que estar apto para atuar. Isso aí vem com o tempo também, não tenho dúvida. Guilherme Alves Cunha, ele faz a seguinte pergunta. Guilherme, boa tarde, sou químico com 13 anos de trabalho na área. Sinto falta de cursos master, onde realmente vamos nos debruçar em um tema fechado. Por exemplo, borracha natural, e realmente conseguir evoluir nesse conhecimento. Não conheço seus cursos, mas gostaria de entender a sua visão e da BTB sobre o tópico. Obrigado. Tá, foi uma observação só isso. Ele queria saber a tua visão, né? Ele gostaria o nome dele o que eu vou traduzir o que eu entendi da pergunta, que é o seguinte: ele sente falta de ter cursos mais avançados, né? Porque a maior parte dos cursos fala geral sobre formulação geral, sobre borracha, mas tu ir a fundo num tema. Por exemplo, ele citou borracha natural, mas poderia ser outra coisa, certo? Tu ir a fundo num tema. O que eu sinto, tem muita gente que me procura e fala assim, ô Luiz, eu quero um curso de formulação. Eu falo, tá bom. Por onde você começa? Pelo curso básico que eu faço. Porque eu não posso formular se eu não sei o que é resiliência. Eu não posso formular se eu não sei o que é DPC. Eu não posso formular se eu não sei ler um gráfico geométrico. Então, vai ser base. Aí, como é que funcionam os nossos cursos? É um curso básico. Aí você fala assim, agora eu estou entendendo. Tá bom. Eu trabalho com neoprene. O que você tem? Eu tenho um curso de neoprene. Agora, esse curso de neoprene que eu tenho, eu não posso dar para um cara que não tem base, que ele não vai entender nada. Então, tem uma escada que você vai andando. Essa é a nossa ideia. Eu vou até te auxiliar nessa resposta, né? Porque eu também tenho alguns anos de borracha, e eu vou dizer o seguinte, é difícil, Guilherme, ter um curso específico que vá a fundo. É muito difícil. E por quê? Porque se parte do pressuposto, né, isso em geral eu posso dizer não só aqui como fora também,
em que tu tem que ter muito bem a base, né, muito bem sedimentada, para ir atrás de livros e atrás de congressos e trabalhos. Porque os temas são muito amplos, tu pode falar só sobre borracha natural um ano inteiro, certo? Então, se daqui a um pouco tu queres um assunto específico de borracha natural, daqui a um pouco tu vais entrar no jornal de borracha natural, lá da Índia, que eles são bons em borracha natural, e aí pode ser que tu ache cursos específicos sobre borracha natural. É muito difícil, e olha, há anos eu participo de eventos de ter cursos assim mais avançados. Normalmente são palestras. Curso é muito difícil. Normalmente eles são do básico mesmo. Outra pergunta é, em relação a livros, principalmente voltados para borracha expandida, quais vocês indicariam, ou outra fonte de consulta? Borracha expandida, eu diria para você, Pergunta do eu acho que é difícil achar livros, existem vários livros, logicamente, o que todo mundo conhece. De borracha expandida, eu acho que é mais difícil ainda de se encontrar. Eu posso até procurar para você, mas livro, eu posso achar apostilas, alguns trabalhos, livro de borracha expandida. Eu posso até procurar aqui na nossa biblioteca da BTB, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Específico eu também não me recordo assim. Não me recordo. Outra pergunta aqui do Hilton. Você acha que a não formação de técnico está diretamente ligada à falta de visão dos empresários? Aí depois tem uma segunda parte da pergunta. Então, vamos à primeira. Eu concordo com ele. Não é só isso, mas isso pesa. Eu acho que o empresário não consegue enxergar o que ele pode obter do técnico. Por isso que eu sinto um problema do treinamento. Se eles tivessem empenhado, a gente sentiria no mercado o interesse. Hoje eu não vejo muito pouco. Depois a segunda parte da pergunta é assim, você não acha que muitos consultores deixam muito a desejar no relacionamento com os empresários e isso deixa em aberto sua credibilidade? Existem consultores e consultores. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes você pode ter tido uma experiência ruim com o consultor, mas isso não quer dizer que não vale a pena. Eu acho que aí é a questão de acertar a pessoa certa para aquilo lá. Então, eu acho que o consultor tem que... A cabeça do consultor tem que ser o seguinte, eu vou fazer uma consultoria para que a empresa tenha lucro, tenha produtividade, e se isso não acontecer, perde o sentido. Né? Então, às vezes, a pessoa contrata um negócio e não viu acontecer, se decepciona. Né? Eu entendo que, poxa vida, eu gastei um dinheiro aqui, não saiu do lugar. Então, o consultor hoje, ele tem que ter a visão e falar assim, olha, eu não consigo te ajudar, mas eu vou te indicar alguém que te ajude. Né? Então, eu acho que se você for começar a tentar fazer coisa lá e não der resultado, a imagem fica ruim, concordo. Próxima pergunta aqui, essa aí vai ser mais difícil. Como fazer para calcular o preço de uma consultoria? Essa é pergunta de vestibular, Luiz. Olha, essa aí eu vou ter que chamar os universitários para responder. Cara, deixa eu te falar, não existe nenhuma técnica, não existe, infelizmente não tem muito padrão de coisa. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que saber, até eu brinco, eu falo assim, um bom químico de borracha, um bom químico mesmo de borracha, ganha muito dinheiro para os outros. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que valor tem o que eu faço? Por isso que eu acho que o consultor, ele vai falar, eu vou fazer uma mudança aqui. Ele tem que saber o quanto que aquilo está retornando para a empresa. Ele tem que saber.
Porque senão aquilo lá passa e acabou. Então, com aquele valor na mão, eu consigo pensar o quanto eu posso valer. Né? Então, eu acho que começaria assim, você sabe quantificar um benefício que você faz? O quanto que aquilo está agregando? Né? Se eu souber disso, começa a dar um norte. Pô, você vai ganhar tanto e eu ganho tanto. Né? Eu já fiz propostas assim, que o pessoal chama de success fee. Né? Ah, Luiz, o teu preço é muito caro e você vai na consultoria e você recebe pelo resultado. Eu acho muito interessante e muito justo. Porém, ele não é completo isso, porque às vezes você pode dar uma solução e ela não acontecer não por tua causa, por outras causas. E daí você não vai ganhar nada. Né? Então, existem várias formas de a gente montar isso aí. O importante é que o cliente do consultor esteja completamente confortável e confiante. Tá? Por exemplo, você fala assim, aquela empresa que você falou lá da borracha que estava no Office Tech, pô, você resolveu dar uma grana preta pro cara. E você? Eu falei que fazem 12 anos, ele é cliente meu até hoje. Então tem como ter o ganha-ganha. Entendeu? Eu te perguntaria assim, quanto custa uma consultoria de uma empresa que está com o molde pronto, né? O pedido pronto, mas não aprovou o composto? Quanto custa, né? É isso, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, Depende da situação. perfeito, perfeito. Depende muito da situação. Tem que entender a situação para poder, né, precificar. Não tem uma tabela. Né? Não tem uma tabela. Talvez a próxima pergunta já encaixe junto com isso, né? Bem interessante a pergunta também. O Felipe fez a seguinte pergunta: hoje tenho 10 anos de experiência em desenvolvimento de materiais poliméricos e percebo que as empresas preferem um estereótipo de consultor com idade mais avançada, como garantia de desempenho, desconsiderando as ideias e soluções dadas por mim ou colegas da mesma idade na casa dos 30 anos de idade. Você tem alguma sugestão para vencer essa barreira com empresários e diretores? Eu entendo o que ele está falando e existe mesmo isso. Existe. Nós já passamos por isso, né? Quando era mais novo, né, Maltor? Passamos, de repente você tinha aquelas ideias e de repente olhar para você, você vai querer mudar o que eu fiz há 40 anos, você vai mudar agora? Quem é você? Né? Existe muito isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que o problema técnico é menor do que o de relacionamento? Uma das formas, a gente tem que ser meio psicólogo. Você imagina, você entra dentro de uma empresa para dar consultoria e tem uma pessoa lá que está 40 anos como química. Mesmo que seja prática. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é falar, como é que esse cara vai me olhar? Ele vai me olhar, tipo, tudo que você fez está errado. Ele vai chegar e falar assim, olha, agora não é nada disso, vai mudar tudo. Se você entrar dessa forma, você vai ser queimado. Mesmo que você tenha as melhores ideias do mundo. Então, nessa hora, você tem que chegar e falar assim, eu vim aqui para te ajudar. É você e eu estou atrás de você te ajudando. E com o tempo, você ir conquistando essa confiança. Esse é um trabalho psicológico. Até porque tempo não é garantia de conhecimento. Não é. Né? Tempo não é garantia de conhecimento. Tu pode ter 10 anos na indústria de borracha e saber muito mais do que alguém que está 30. Verdade. Até por aquele negócio. O que você fez nesses 30 anos? Então, o que você buscou? Né? Então, aí, nesse caso, tu tem que fazer o currículo e mostrar o que tu já fez nesse tempo. Não é pelos danos de borracha, e sim pelo que tu já fizesse, pelos ganhos que tu desse para onde tu trabalhasse, né, o que tu já fizesse. Eu entendo dessa forma que é assim que tu se vende. Né? Tu pode estar 50 anos na indústria de borracha e continuar como prático, na tentativa e erro.
Uma das coisas que eu falo, só complementando, que eu falo assim, que todo ano você deveria olhar para trás, ver o que você era um ano atrás e o que você é hoje, tecnicamente falando. Qual foi a tua evolução nesse ano? Se a gente se achar igual, é porque você não evoluiu, não aprendeu. E assim muita gente, né? Que tá, é o que você falou, tá 30, 40 anos, mas é aquela mesma pessoa lá de trás. Aí, realmente, Outra pergunta aqui, do Hilton. Luiz, você não acha que as empresas, de um modo geral, não investem em tecnologia e equipamentos e isso deixa nossos técnicos defasados? Não quando há conhecimento e sim como experiência? O que você acha dos equipamentos utilizados na indústria brasileira? olha, eu vou falar na minha realidade onde eu vivo, com exceção, eu dou curso nas empresas grandes, né? Mas a média e pequena, realmente, de um modo geral, os equipamentos são equipamentos já desgastados, já com a fase dele no fim, e isso realmente atrapalha demais. Tá? Mas uma coisa que eu sinto de nós, assim, brasileiros, a gente, se te der um limão, você faz uma limonada. Então, quantas coisas a gente acaba conseguindo fazer, mesmo com o equipamento deficitário, né? E eu sei que é difícil porque a empresa, poxa, mas para comprar um equipamento novo é quase que impossível, vai ter que com esse mesmo. Então, eu vou lá, com esse mesmo eu chego até aqui. Tá bom isso? Como é que funciona, né? Você imagina, estou pensando agora no reômetro, se não fosse um fabricante brasileiro que alugasse reômetro por um valor assim acessível, hoje só a empresa grande teria reômetro. Quem vai investir US$ 50.000 no reômetro hoje? Né? Então, foi uma forma que com criatividade, se ganhou o mercado. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Aqui talvez não é. Deixa eu ver aqui. Bom, o João Lourenço pediu se tu indica algum site confiável onde possa procurar informações técnicas. Bom, o que eu posso fazer, se ele quiser depois entrar em contato com a gente pode, com calma, ver o que ele está precisando e indicar alguma coisa. Eu posso complementar dizendo o seguinte, que os sócios da BTB, além de ter material disponíveis, trabalhos, eles conseguem se associar na American Chemical Society Rubber Division por $25 de anuidade, sendo que o normal são $90. Isso dá direito a acessar todo o banco de trabalhos desde 1950 e poucos. Todos os trabalhos de borracha que são postados lá está nesse banco de trabalhos. Então, essa é uma das vantagens de estar associado à BTB, que é uma fonte de consulta. Né? Então, por $25 por ano, em vez de $90 se for entrar no site e for se associar. Na lista aqui de perguntas, Luiz, eu passei todas. Eu vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta, porque também aparece aqui. Tem algumas perguntas no chat também. Embora, diz assim, o D'Angelo. Boa noite. Luiz, pegando o gancho do Felipe, você já passou pela experiência de apoiar um jovem químico em um projeto importante para poder passar um projeto importante para poder sobrepassar a desconfiança da chefia no jovem profissional e assim juntos assumirem um projeto? Já tive essa experiência, sim. Um abraço aí para o D'Angelo. Uma das coisas que eu procuro fazer, como tudo isso que eu estou falando, quando eu acho alguém interessado,
Eu já tive experiência de pegar gente de produção, a pessoa trabalhava numa injetora, e ela veio perguntar para mim, seu Luiz, o senhor que dá curso? Eu falei, sim, sou eu. Então, eu queria aprender borracha. Você queria? O que precisa? Eu falei, vontade. Só. Mas, eventualmente, se a empresa não for pagar, eu falo assim, você não paga. Você vai lá, faz o curso comigo lá, te arrumo uma vaga e eu pego essa pessoa, quando ela está interessada, hoje, por exemplo, eu já tenho vários exemplos, saí do chão de fábrica, hoje ele é gerente técnico, gerente de produção. Não depende, sinceramente, da gente, depende da pessoa. Se ela está interessada, coisa para ela aprender, nós temos como passar. E eu me dedico muito aos interessados, muito. Porque eu sei que tem esse buraco aí e para ele vai ser uma boa. Tenho vários exemplos, vários. Tem mais aqui pergunta? Bom, tem uma pergunta que fizeram aqui, como participar dos grupos de WhatsApp, né? Então, o pessoal pode entrar em contato com a BTB, com a Núbia, e ela vai orientar sobre isso. Depois o Abiler, ele diz o seguinte, o que você acha de fazer um curso do tipo que tinha no IPT, na USP, onde tinham vários profissionais da área de borracha com conhecimento diverso? Isso na década de 80. O curso chama Cássio Fonseca, eu até lembro do nome. E era um curso muito bom, realmente. Mas você vê, é uma pena o EPT não estar com curso. Poxa, era uma referência muito boa. De repente aquilo foi minguando, minguando. O Abilé está falando, valeria a pena? Lógico que valeria a pena, mas tem que ter público. Já pensou quantos, pegar os master que eu estou falando aqui, e cada um dá um ponto, vamos falar assim, dentro de um IPT, riquíssimo. Só que a gente vê que isso na hora não rola. Né? Eu tô acreditando muito nesse trabalho de webinar, de mandar trabalhos. Você vê que hoje eu vejo uma procura bacana, muito legal no teu webinar, muita gente, se não me engano, da professora Amali também, o nosso também. Ou seja, nós estamos com uma oportunidade de sensibilizar esse pessoal. Estamos com uma baita oportunidade. Lembrando que tinha também o curso lá do CETEPO, do professor Edmundo também. Isso, CETEPO também. Inclusive, eu fiz esse curso continua. na década de 80 também. Ah. Né? Então, era outro curso que tinha. Também era um curso que durava um ano, né? Isso, um baita curso. Baita curso. Baita curso. Bom, Luiz, deixo para tu dar a tua mensagem final. Né? Nós já estamos aqui no horário. Né? Então, te deixo a palavra, né? Te agradeço em nome da BTB, a tua disponibilidade, passar a tua experiência. Deixa a mensagem final ao pessoal que está assistindo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da BTB, apesar de a gente estar participando aí. Estou muito otimista com esse trabalho de webinar. Eu acho que tem bastante técnico, bastante material. É a hora do pessoal chegar mais perto. Acho que a BTB está passando agora uma fase, até por toda essa mudança, mas eu acho que no final de tudo isso vai ser muito positivo. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza que a gente vai poder contar com todos os técnicos, cada um na sua especialidade, de repente dando uma informação. E para todos aí que viram o nosso webinar, o nosso canal está aberto. Se tiver mais dúvida, vem falar com a gente. Se falar assim, como é que é ser consultor, onde a gente toma café junto e eu falo como é que, onde eu apanhei, onde que dá para ir, que tem mercado, tem. Tá bom? Então, um abraço em todos aí, fiquem com Deus. Tá bom? Lembrando que aos sócios, né, na área privativa dos sócios no site da BTB, depois tem o vídeo com toda essa palestra. E na próxima terça-feira,
né, o Dr. Fábio Bacchelli, diretamente lá da Itália, vai nos dar uma palestra em inglês sobre poliglutadieno. Então, não percam e se inscrevam. Uma boa semana a todos e obrigado. Obrigado, boa semana.